Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje, dando continuidade ao meu projeto de leitura da Bíblia, hoje vou ler a Bíblia King James 1611, uma Bíblia com estudos Holman. Hoje lendo a partir do capítulo 18 do livro de Atos, Atos 18, que aqui começa da seguinte forma no versículo 1. Após estas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegou a Corinto, e, encontrando um certo judeu por nome Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália com sua esposa Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles. E, como ele era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, porque tinha por ocupação fabricar tendas. E ele argumentava na sinagoga todos os sabates e persuadia os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito e testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, opondo-se e blasfemando, ele, sacudindo as suas vestes, disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa própria cabeça. Eu estou limpo, de agora em diante eu irei para os gentios. E ele, partindo dali, entrou em casa de um certo homem chamado Justus, um que adorava a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal governante da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então o Senhor falou a Paulo durante a noite em uma visão: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará a mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nesta cidade. E ele continuou ali por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram uma insurreição de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este companheiro persuade os homens a adorar a Deus de forma contrária à lei. E, querendo Paulo abrir a sua boca, Galho disse aos judeus: Se fosse um agravo ou um crime, ó judeus, a razão seria que eu suportaria contigo. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da vossa lei, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz de tais questões. E ele expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos, tomando a Sóstenes, o principal governante da sinagoga, espancaram-no diante do tribunal, mas Galho não se importava com nenhuma destas coisas. E Paulo, depois disto, tendo permanecido ali ainda um bom tempo, despedindo-se dos irmãos, navegou dali para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a sua cabeça em Cencreia, porque tinha um voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, argumentava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não consentiu. Antes, se despediu deles, dizendo: Preciso de qualquer maneira celebrar a festa vindoura em Jerusalém, mas outra vez voltarei a vós, querendo Deus. E ele navegou desde Éfeso. E, tendo desembarcado em Cesareia, subiu, e saudando a igreja, desceu para Antioquia. E, passando ali algum tempo, ele partiu, passando em ordem por toda a província da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. E veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este homem era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E, ouvindo-o Áquila e Priscila, o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. E, querendo passar a Acaia, os irmãos escreveram, exortando aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muito aos que haviam crido pela graça, porque ele poderosamente convencia aos judeus publicamente, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Atos capítulo 19. E aconteceu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, encontrando alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe:
Nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes: Eis que sois batizados, então? Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Então Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E, tendo Paulo imposto-lhe as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Mas, quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão, ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo tirano. E isto continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Então alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu e principal dos sacerdotes, os que faziam isto. E o espírito maligno respondeu e disse: Eu conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem, que tinha o espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. E isto foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso. E temor caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor era magnificado. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo os seus atos. Também muitos dos que usavam artes curiosas juntaram os seus livros e os trouxeram e os queimaram diante de todos os homens. E feita a conta do seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata. Assim, poderosamente, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Após a conclusão destas coisas, Paulo propôs, em espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ele permaneceu por algum tempo na Ásia. E, naquele mesmo tempo, houve um não pequeno tumulto acerca do caminho, porque em um certo ourives, chamado Demétrio, que fazia nichos de prata de Diana, proporcionava um lucro muito grande aos artesãos, aos quais, havendo-os ajuntado com os artesãos de ocupações semelhantes, disse: Homens, vós sabeis que deste ofício temos a nossa riqueza. Além disso, vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado muitas pessoas, dizendo que não são deuses aqueles feitos por mãos. Assim, não somente o nosso ofício está sendo colocado em perigo de descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana deveria ser desprezado e seja destruído a magnificência daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo estas palavras, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E toda a cidade encheu-se de confusão, e capturando Gaio e Aristarco, homens da Macedônia e companheiros de Paulo na viagem, eles correram unânimes para o teatro. E, querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. E alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, enviaram a rogar-lhe que ele não se arriscasse ao entrar no teatro. Portanto, uns gritavam uma coisa, outros outra, porque a assembleia estava confusa, e a maior parte deles não sabia a razão de estarem reunidos. Então, eles tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-o os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria fazer sua defesa ao povo. Mas, quando eles souberam que ele era judeu, todos em uma só voz gritaram durante umas 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios.
Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado as pessoas, disse: Homens de Éfeso, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é adoradora da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Vendo que estas coisas não podem ser contraditadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são ladrões de igrejas, nem blasfemam da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra algum homem, o tribunal está aberto, e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se investigam alguma outra coisa a respeito de outro assunto, este deverá ser determinado em uma legítima assembleia, porque corremos perigo de sermos questionados por causa do alvoroço de hoje, não havendo causa alguma com que possamos justificar esta multidão. E, tendo dito isto, ele despediu a assembleia. Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulos 18 e 19, lendo hoje a Bíblia King James 1611. Agradeço mais uma vez por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.